Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marcos e Vandrilha. E hoje nós vamos aprender acerca de um princípio básico muito importante, fundamental para nossas vidas, que é: você é a única pessoa responsável por as suas atitudes. Então lembre disso, nós somos as únicas pessoas responsáveis por as nossas próprias atitudes. E quando nós deixamos de entender e reconhecer esse princípio, eu começo a ver que nós damos 3 passos negativos para a nossa vida. E você está aqui para quê? Para você dar passos negativos ou passos positivos? Essa é uma pergunta que eu vou deixar em aberto e por isso vale a pena você refletir acerca disso. Então, nós passamos a ver que a partir do momento que nós não reconhecemos acerca desse princípio básico, um dos passos, ou o primeiro passo que eu vou citar aqui para você negativo, que nós chegamos a dar, é exatamente que nós queremos culpar o ambiente ou as pessoas que estão à nossa volta por o verdadeiro motivo de nós não compreender e não reconhecermos que somos responsáveis por as nossas próprias atitudes. Por quê? Porque nós sabíamos que a cada ação há uma reação, a cada atitude nós temos consequências. E então nós passamos a entender que a partir do momento quando nós não reconhecemos esse princípio, que nós somos as únicas pessoas responsáveis por as nossas atitudes, esse é o primeiro passo negativo que nós damos, né? Nós passamos a dar essa responsabilidade ou impor essa responsabilidade em pessoas que verdadeiramente não são culpados por as nossas atitudes, ou até mesmo por o ambiente ou as circunstâncias. Quantas vezes, quando não reconhecemos esse princípio, que as consequências que estamos sofrendo é porque mediante atitudes que tomamos de forma impensada ou até mesmo de forma errada. E quando a gente começa, não reconhece isso, que nós somos as únicas pessoas responsáveis por as nossas próprias atitudes, nós começa a querer questionar as circunstâncias que vieram em nossa volta, até mesmo o ambiente em que convivemos ou estamos, ou até mesmo as pessoas que estamos em nossas voltas. E quando nós damos esse passo negativo, nós saímos do principal foco, que é o quê? É a solução do problema, é a solução daquela consequência que tivemos. Como vamos resolver esse problema que surgiu mediante as nossas atitudes? E por isso que é importante nós entender e reconhecermos que nós somos as únicas pessoas responsáveis por as nossas próprias atitudes, porque quando nós reconhecemos isso, então nós focamos na solução. Realmente foi uma atitude impensada, improvável, mas agora sim é hora de eu focar na solução. Eu sei que há uma forma de ser resolvido esse problema. Então, quando nós reconhecemos esse princípio, você entendeu o quanto fica mais fácil de nós focarmos na solução, de nós resolver o problema que verdadeiramente surgiu. Então lembre disso, a partir do momento quando nós não reconhecemos esse princípio básico, nós passamos a dar um passo negativo. E isso vai nos trazendo consequências piores ainda. O segundo passo negativo que eu vou te mostrar aqui quando não reconhecemos esse princípio, é que nós deixamos de lado o aprendizado que a experiência nos trouxe. Por quê? Porque quando, adiante de cada atitude que nós tomamos, seja improvável ou não, nós temos sempre um novo aprendizado. E quando nós não reconhecemos que as atitudes são quando nós não reconhecemos que
Nós somos os responsáveis por essas atitudes. Então, nós vamos estar deixando de observar os pontos principais. Nós vamos estar deixando de fazer algumas perguntas necessárias. Nós vamos estar deixando de focar naquilo que a experiência nos ofereceu. Porque por mais que as consequências foram difíceis, desafiadoras, adiante das nossas atitudes que tomamos, mas quando nós entendemos esse princípio, nós vamos estar compreendendo que a gente nunca perde. Nós sempre, ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Grave isso na sua mente, nós nunca perdemos. Ou nós ganhamos, ou nós aprendemos. Então, se a consequência das nossas atitudes foram difíceis, desafiadoras, ruins, mas sempre tem um aprendizado adiante daquela experiência para nós retirar. O que foi que aprendemos adiante disso? Comece a questionar, adiante das atitudes que eu tomei. O que eu devo fazer mesmo? Observe o que te trouxe de aprendizado para o resto da tua vida, para todos os dias da tua vida. E isso vai fazer toda a diferença, porque as consequências ruins, ela nos traz grandes aprendizados. Então lembre disso, o segundo passo negativo que damos quando não reconhecemos esse princípio é exatamente deixarmos de reconhecer, deixarmos de aprender o que aquela experiência nos trouxe. E o terceiro passo é que deixamos de alcançar novos resultados. Então, as pessoas que ela não reconhecem esse princípio, ela não reconhece que é a única pessoa responsável por as suas atitudes, ela deixa de alcançar novos resultados, ela deixa de subir de nível, ela deixa de avistar o além, de conseguir aquilo que está além. Sabe por quê? Porque ela está sempre dando um passo negativo. Ela está sempre sendo controlada por as suas emoções negativas. E o que eu quero que você entenda a partir desse vídeo é que você é a única pessoa responsável pelas suas atitudes. Então, nós aprendemos 3 pontos interessantes. E é hora de nós darmos passos positivos. É hora de nós olhar em nossa volta e começar a perceber que precisamos estar em um novo nível. Não só queremos, mas precisamos e vamos até o fim para que nós possamos conseguir. Mas é necessário que nós possamos estar atentos a vários princípios, inclusive um princípio básico, como esse que eu acabei de citar aqui para vocês. Eu vou deixar uma reflexão para que possa frisar melhor esse momento do nosso vídeo. Havia 2 irmãos, o nome de um era Vitor, do outro era Paulo. E esses 2 irmãos, aos 5 anos de idade, eles perderam a sua mãe e eles passaram a conviver apenas com a figura paterna, o qual o pai deles sempre bebia e era muito violento. E eles tiveram por anos após anos esse momento e esse tempo de sofrimento, até que um dia eles não suportaram mais. E eles resolveram sair de casa e ir embora. E o Paulo, um desses irmãos, ele estudou, se esforçou, se tornou advogado, professor universitário e palestrante. Ele ajudava a muitos jovens, a muitas pessoas a como ser uma influência nessa vida. E, enquanto isso, o irmão dele, o Vitor, ganhava a vida nos bares, bebendo e sobrevivendo com a ajuda dos outros. E um certo dia, Paulo estava em uma de suas palestras e, ao finalizar, um dos seus alunos perguntou: professor,
O que levou para você ter tanta perseverança na vida? O que faz te tornar este homem que você conseguiu ser? E do outro lado da rua estava ali Vitor, bêbado e pedindo ajuda aos outros. E alguém chega para ele e diz: cara, tu nunca pensou em ser um vencedor? O que te levou a desistir da vida e não querer ser um vencedor? E é interessante que a resposta de ambos iniciaram da mesma maneira. Tanto Paulo como Vitor, esses dois irmãos, iniciaram contando. Desde os nossos 5 anos de idade, ao perder nossa mãe, passamos a conviver com o nosso pai, que era violento, que era alcoólatra e que nos trazia grande sofrimento. Só que é interessante que a resposta de ambos começa a diferenciar a partir daí. Vitor finalizou dizendo: e tudo que eu sou hoje eu devo ao meu pai, que foi o que ele me ensinou. Ele me ensinou a ser este homem que gostava dos bares, que gostava da bebida e que sempre sobrevivia com a ajuda dos outros. Já Paulo finalizou a sua resposta: e tudo que eu sou hoje eu devo ao meu pai. Porque observando as atitudes do meu pai, o sofrimento que nós passamos, me levou a um novo nível, a entender que eu seria um pai diferente, que eu seria um homem diferente, que eu seria alguém diferente. Então eu começo a entender que Paulo, ele reconhece esse princípio básico. Ele compreendeu que apesar da circunstância, do sofrimento, do ambiente que ele convivia e das pessoas que ele convivia, não era motivo para ele também ter atitudes negativas. Ele entendeu que, embora o ambiente, as circunstâncias, as pessoas que ele convivia contribuíssem para que muitas coisas negativas acontecessem sobre a vida dele, mas ele precisava fazer o que era positivo. Ele entendeu que ele era a única pessoa responsável por as suas atitudes e por isso ele decidiu ter atitudes positivas. Foi adiante, quis ser diferente. Você compreendeu o quanto é importante nós não culpar as pessoas, as circunstâncias, nenhum ambiente? O outro ponto fundamental que Paulo entendeu é que com aquele sofrimento, ele aprendeu, ele tirou os aprendizados necessários, que aquela experiência de vida, ele trouxe o aprendizado necessário. Ele conseguiu avistar que o mais importante não é nós aprender com os nossos próprios erros. Eu lembro de uma frase que eu ouvi do Augusto Cury, que ele disse, os inteligentes, eles aprendem com os próprios erros. Isso é ser inteligente. Mas os sábios, eles aprendem com os erros dos outros. E eu vejo aqui um homem que decidiu ser sábio, viu o pai errando em algo e ele decidiu não errar na mesma coisa. Porque ele sabia que ele é a única pessoa responsável por as suas próprias atitudes. Esse é o segundo ponto que Paulo entendeu. E o terceiro ponto que ele entende é que através dele ter atitudes positivas, que ele também tem resultados positivos. E por isso que agora Paulo se tornou um grande homem. Então lembre disso, fique com essa mensagem dentro de você.
O que você tem feito de positivo para você também ter resultados positivos? O que você tem feito de negativo, que também tem te trago resultados negativos? Isso é que eu quero deixar para que você possa refletir, para que nós possamos refletir nesse vídeo. Não esqueça disso. Esse é o momento que eu já quero me despedir aqui de vocês. É o vídeo de hoje, é o vídeo que eu senti ao meu coração hoje para trazer para o nosso aprendizado. Que nós possamos crescer adiante, né, de tudo que nós aprendemos aqui. Então, até o próximo vídeo, deixa teu like, deixa o teu comentário aí, e eu espero ter contribuído de alguma maneira na tua vida.